TV Recife hoje traz um programa muito especial e que tenho certeza vai tocar em você. É um programa que traz aqui as lutas, os sonhos, as esperanças e a vida das mães recifenses. Com vocês, as mães do Recife. Olá, eu sou Preta Cordel, sou empresária e vou contar um pouquinho da minha vida com 6 filhos que eu tenho, 4 naturais e 2 adotivos. Eu sou Isaura Mello, sou dentista e vou falar hoje a história de um dos meus filhos, Felipe. Meu nome é Edileida Borges, tenho 51 anos, vou fazer 52 em julho. Sou microempresária de um salão de beleza, tenho 7 filhos e eu vou aproveitar esse momento para contar um pouco da minha história. Primeiro, a Fernanda foi de surpresa, né? Quando veio a segunda e o terceiro, totalmente programado, né? Eu quis ter 3 anos. Para ter o quarto, eu relutei um pouquinho, não queria mais filho. Aí foi, Nando, vamos mais um, vamos tentar mais um. Aí foi quando eu engravidei do 4º filho, né? E faltando praticamente uns 20 dias para eu ter neném, aí foi quando chegou o primeiro filho adotivo, que foi a Felicidade. O comportamento sempre foi diferente. Sempre foi. Ele nunca foi... As pessoas que olhavam viam que ele era um menino diferente. Ele não era um menino assim, normal, porque não existe gente normal. Todo mundo tem um pouquinho de anormalidade, mas ele percebia-se claramente que ele era diferente. Eu me casei muito nova, né? Eu me casei com 19 anos. No meu primeiro casamento eu tive 4 filhos, que foi criado com muito atravessando dificuldades. Mas aí quando ela chegou, a gente já se encanta, é um bebezinho, né? Então eu pensei, mas rapaz, vai ter neném, como é que tu vai ficar com a criança? Eu falei, bom, até então pensava que eu ia ter filho gêmeo, porque minha barriga estava imensa, né? Então achavam que eram 2. Como não tem 2 aqui dentro, vai ter 2 fora. Então eu vou ficar com ela e vai ser registrada, tudo normal, como foi, tudo direitinho. Aí ela foi dessa forma, a chegada dela, né? E do menino também, porque eu já tinha levado uma criança na época, que uma pessoa que estava querendo uma criança, a gente fez a ligação lá. E quando foi, essa criança ia para essa casa. Mas como ele já tinha recebido, né, a criança, ele disse que não podia ficar com 2. Aí a minha amiga perguntou se podia ficar comigo, como eu tinha 2 berços, 2 carrinhos, tinha tudo de 2 lá em casa, até a gente arranjar um lugar para essa criança. Aí eu fiz, tá bom, pode ficar, né? Só que chegou, cadê sair também? Os meninos ficaram tudo doidos, não mãe, não mãe, vamos ficar com ele, com a gente. No primeiro ano foi rejeitado na escola. A escola virou para mim e disse que ele não tinha condições de ir para o primeiro ano. Na verdade, a única coisa que meu filho gostava era de estudar. Só. Felipe só gostava de estudar. Ele não tem amigos, nunca teve nada, mas ele gostava de estudar. Aí eu me desesperei, fiquei desesperada e, assim, procurei fiquei, disse, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Ninguém descobriu o que ele tinha. E eu, no meu desespero, eu fui para a internet. Mãe, intuição de mãe. Quando eu entrei na internet, estava lá na internet, aí eu entrei em autismo. Autismo clássico, não é? Eu e minha cunhada. Autismo disso, autismo daquilo, autismo de alto desempenho. Quando eu li, era mesmo que eu estava vendo ele. As características iguais. Eu disse, é isso. Ele é Asperger. Eu não tive sorte no primeiro casamento. O marido era muito irresponsável. Fiquei desempregada no período da gestação por conta do marido, que ele nem crescia, nem me deixava crescer. Ele prejudicava no que podia. Quando eu estava trabalhando, ele procurava infernizar no trabalho para me tirar do emprego. Os 2 mais novos não tinha mais leite, massa, nada para... A feira acabou e, infelizmente, eu também não tinha. Eu tinha que esperar dele. E quando ele chegou de noite, eu falei que ainda dava tempo de comprar alguma coisa, né? Leite, massa para os meninos, que eles iam acordar mais tarde e não ia ter. E ele não quis desviar o dinheiro, que ia curtir, que ia passear com outras. E ele disse que já tinha passado fome quando era criança e não morreu. Desde que chegaram, bebezinho, eu comecei, mesmo eles bebezinho, a gente conversava, explicava a situação deles, né? Aí vai crescendo e vai mudando um pouquinho a história, porque vão amadurecendo, né? Não adianta contar, né? Então vai amadurecendo.
E todos dois sabem que são filhos adotivos. Do menino, a mãe biológica já morreu, né? Ele soube, quando eu soube que ela morreu, eu avisei para ele, né? E, assim, eles convivem muito bem sobre isso, sabe? Para eles não tem essa diferença de ser adotivo ou não. Eles conseguiram se integrar bem legal. Como Deus é muito bom na vida da gente, não existe Deus maior do que esse. Eu estava no consultório, atendo muito médico, eu estava no consultório atendendo as filhas de um médico. Doutora, a senhora tem um filho autista? Eu disse, não, eu tenho um filho mais ou menos. Ele é autista, mas não é clássico, ele é um autista diferente. Se eu tenho um sobrinho autista. Eu disse, é mesmo. E onde ele estuda? Eu já estava naquela loucura de colégio. No Santa Emília. Aí eu disse, no Santa Emília, se é ir lá, as pessoas respeitam tanto ele foi aceito, tá? Será que aceitavam meu filho lá? Mas a essa altura ainda não tinha diagnóstico formado. Lógico, vá lá, doutora, que ele vai, eles vão lhe receber muito bem. Nesse meio tempo, eu disse, quem foi que diagnosticou? Ah, foi doutor Salomão Schwartz, lá em São Paulo. Ele foi para lá para fazer o diagnóstico. Na mesma hora eu liguei para doutor Salomão, marquei com a secretária dele. Fui embora para São Paulo, levei Felipe comigo. E assim, depois de... Felipe tinha o quê? 15 anos de idade, ia para o primeiro ano científico. Depois de 15 anos, realmente eu descobri o que meu filho tinha. Ele disse, mãe, fez os exames todos com ele, fez os exames todos... E realmente ele é Asperger, mas é uma síndrome nova, é uma síndrome desconhecida, não é tão conhecida aqui. As pessoas não conhecem tanto, por isso que não se consegue chegar a um diagnóstico. E no meio da noite, os dois acordaram e eu, num esforço terrível, e aquilo me doeu muito, só que isso me cortou o coração. Eu fui para o meu quarto. A mais nova, o bebê, tinha leite em abundância, né, para mamar, porque tinha bastante leite. E ela estava lá, tranquila, dormindo. E eu cheguei no meu quarto, mas eu desabei num choro terrível. Mas eu chorei tanto, que eu não sabia como sair daquela situação. E eu já não estava mais nem suportando aquilo. Aí eu fiz uma oração, me concentrei bastante mesmo, em Deus, eu levei o pensamento em Deus, para Deus, e eu senti a presença dele, mas tão perto, que eu senti um calor dentro do quarto, uma luminosidade inexplicável. As pessoas falam assim, eu tenho medo de adotar porque não é filho do nosso sangue, né? Mas se a gente observar as histórias, os próprios filhos naturais estão fazendo barbaridades com os pais. Então não é o filho do sangue que vai alterar o que está acontecendo na vida. E sim a educação, o amor que a gente dá para as crianças. Aí você muda, né? Mas na hora que você não dá isso, você vai criar bichinho, como tem muitos que estão criando aí. Pessoas que estão matando o pai, matando mãe, e por aí vai essa confusão toda, né? Quando eu ajoelho assim, meu Deus, muito obrigado por ter me escolhido para ser mãe de um filho diferente. Porque assim, eu achava que, antes de eu ter filho, eu achava assim, se eu tivesse um filho diferente, um filho deficiente, eu não ia suportar. Adoro. E hoje assim, eu até gosto de falar da deficiência dele. Porque assim, eu acho que foi uma coisa, eu fui tão vitoriosa em tudo que eu fiz. Eu sou tão vitoriosa por ter o filho que eu tenho, que assim, pra mim é um prazer. Antes eu tinha vergonha. Você diz uma coisa para um filho e depois você vê que ele não está seguindo. Tem hora que você diz assim, já estou cansada, eu vou deixar para lá, não faça isso. Insista, sempre, sempre. Porque um dia ele vai agradecer e você também vai se sentir recompensada dos seus esforços. Então, não deve desanimar nunca. Hoje minha mãe olha para mim e diz assim, minha filha, você é muito feliz. Você podia ter um filho drogado, você podia ter um filho assassino, você podia ter um filho com milhões de problemas e um filho normal. Você tem um filho lindo e maravilhoso, ele é diferente. O que eu quero dizer assim, é que as pessoas aceitem assim, o seu filho do jeito que ele é. Se ele tem uma deficiência, se ele for normal, mas ele não for assim um exemplo de filho,
Filho é filho, é aquele que a gente protege, independente do que seja. A TV Recife fica por aqui, neste vídeo que é uma homenagem às mães recifenses, às suas lutas, aos seus sonhos e, sobretudo, a sua enorme contribuição e afeto aos seus filhos e a todos nós. Muito obrigado.